Oi gente, tudo bem com você? Meu nome é Fernando Pompeu, sou da Igreja Aliança aqui em Guaíba, líder de adoração da igreja, e eu tenho aqui, a gente tem um bate-papo rápido para fazer. Gente, o texto que a gente vai tratar hoje fica lá em Êxodo, capítulo 12, né, verso 1 em diante, tá bom? Nesse texto nós vamos ver o Senhor falando com Moisés, para instituir aquilo que seria a primeira uma festa, uma celebração, né? Para contextualizar você, o povo já havia passado alguns anos debaixo de escravidão no Egito, né? Eles passaram por alguns anos, e aí você vai ler, né, todo o contexto. Isso fica, né, no Êxodo um pouquinho para trás, você vai ver o contexto. Eu tenho certeza que você já teve acesso a esse texto, você sabe da história, né, que Israel passou por alguns anos como escravos no Egito, e agora o Senhor havia, né, chegou o momento do Senhor Deus libertar o povo, né? E na libertação do povo, no final de toda aquela função das 10 pragas e tal, sim, Deus institui, né, para o povo, para a nação de Israel, então, aquilo que seria conhecido como a Páscoa, ou como, né, a pronúncia, né, no hebraico, me perdoe, né, se tem algum camarada que saiba realmente, mas pelo menos a pronúncia que eu vi, né, quer dizer Páscoa ou Pessá, né, que é a Páscoa do Senhor. Né? Ele institui isso e ele dá uma instrução. Em Êxodo 12, versículo 1, vai dizer o seguinte: e falou o Senhor a Moisés, a Arão, na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias do mês tome cada homem para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada homem conforme ao seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de um ano, ao qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Verso 6: e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, e sacrificará entre os dois anoitecer. E tomarão do sangue, poluão em ambas as ombreiras e nas vegas das portas, nas casas em que comerem. E comerão da carne naquela noite, assada no fogo, e pão asmos com ervas amargas comerão. E aí depois se você estiver acompanhando a leitura comigo aí, lá no versículo 10 vai dizer assim: e nada dele deixareis até amanhã, mas que dele ficará até comam dele, né, ou consumam dele até o que comer até amanhã, e queimareis no fogo. Assim, pois, comerei os vossos lombos cingidos, com vossos lombos cingidos, vosso sapato nos pés, vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, que essa é a Páscoa do Senhor. Queridos, o texto é bem comprido, é bem extenso, e eu quero que você fique isso como lição de casa para você depois, para que você possa ler todo o texto. Mas assim, vamos ao contexto disso. O Senhor estava aqui instituindo uma celebração para o povo de Israel. E a Páscoa nada mais é, a origem da palavra Páscoa, ela vai ser usada para designar, era uma festa dos judeus, né? E o significado dela queria dizer saltar por cima ou passar sobre, né? Isso é o que significa a palavra Páscoa, saltar por cima ou passar sobre. Queridos, eu estou trazendo esse contexto para você, para que você se situe na palavra de Deus. Então, assim, o Senhor vai estar prestes a libertar o povo, prestes a dar livramento para eles de anos de escravidão. Então ele chega, né, e institui e coloca isso e fala isso a Moisés e Arão para que eles se colocassem, para que instituíssem essa festa, que significaria passar por cima. E isso vai ter um significado muito, muito, muito forte para nós, porque a Páscoa simbolizava a redenção do povo de Israel, assim como para nós vai simbolizar também a redenção do povo de Deus.
né? Vai também significar juízo de Deus para os ímpios, né? A Páscoa ela vai trazer alguns significados. Quando a gente vai falar de cordeiro, de sangue, tá tudo conectado ao Evangelho. Então, assim, o que nós queremos dizer, assim, para começo de conversa, Deus, quando Ele institui essa festa, Ele vai dizer assim, olha, vai zerar tudo e vai começar no começo. Quando Ele dá a instrução de dia, quando Ele vai dar a instrução de dia e de mês, né? Ele vai dizer assim, olha, o ano de vocês vai começar a partir desse dia. Né? Deus estaria mudando tanto a história do povo, né, para a nação de Israel nesse período, com essa festa, através dessa festa, que ele zera tudo, é como se zerasse tudo e dali fosse um reinício, estaria começando tudo. Tanto que vai dizer assim, este mês, né, o mês significa, no hebraico vai dizer Abib, né, e correspondente a março e abril no nosso calendário. Bem nesse dia, exatamente nesse dia, né? E Deus estava falando assim, durante o exílio foi substituído ainda pelo nome de Nisan, que significa começo, abertura, o primeiro mês. Com a Páscoa, com o Pessá, Israel estaria começando, era um recomeço deles como povo de Deus, como nação. Então, eu entendo também que a Páscoa pode ser sim, para nós também é um recomeço, né? E mais para frente nós vamos falar isso. Queridos, a Páscoa era um começo de uma nova vida para o povo de Deus. A partir dali eles deixariam de ser escravos do Egito para serem peregrinos em direção à terra prometida. A Páscoa era um memorial que ali cessava a escravidão e começava uma nova vida em liberdade, uma nova vida livre, não mais como escravos, mas como povo de Deus. Quando Deus vai falar para ele, logo em seguida da data, daquilo que seria, Deus começa a dar algumas instruções. E uma instrução que era para pegar um cordeiro, um cabrito sem mácula, né, macho de 1 ano, né, sem defeito algum. Né? E assim, eu vou falar a respeito, o cordeiro ele vai ter um significado para nós muito importante. Todos nós sabemos que o cordeiro, né, ele vai ser, né, o modelo daquilo que aconteceria anos na frente, daquilo que, né, que viria a acontecer anos na frente. E aí Deus manda pegar um cordeiro sem mácula, sem defeito, e que se fosse, né, que ficasse por alguns dias separados e que esse cordeiro fosse morto, e através do sangue desse cordeiro, né, eles coletariam este sangue numa bacia, né, e passariam, né, aspergeriam este sangue nos umbrais das portas, né, nas vergas, nos umbrais da porta, como um sinal. E assim, queridos, antes da gente passar para respeito do significado do sangue, entenda, queridos, que um dos significados da Páscoa, antes da gente chegar lá, um dos significados da Páscoa vai ser a comunhão, porque a instrução que Deus dá para Moisés, ela é clara, quando diz assim, olha, vocês vão reunir a família dentro de casa, né, para comer o cordeiro, né, assado, com toda uma instrução, assado. E essa família, se a família for pequena, se a família for muito pequena, não tiver uma quantidade de pessoas, né, um número X de pessoas, vocês vão chamar, né, vocês vão agregar. Então, assim, a Páscoa também é um significado de comunhão, né? Vocês vão agregar. Quem vai partilhar do cordeiro, se a família for pequena, vocês juntam, agreguem as famílias, né, e comam juntos. Então, querido, se eu pudesse colocar um dos significados da Páscoa, ela também vai ser como comunhão. Quem sabe o Senhor colocou isso talvez até mesmo para as pessoas que não tinham a possibilidade, né, de fazer ou de ter, ou de comer, até mesmo de ter um cordeiro. Então a gente já vai vendo o Senhor tratando desde o princípio a respeito de um princípio de caridade, que é aquilo que nós vivemos até hoje. Né? Naquilo que nós temos, nós também precisamos repartir. Então a Páscoa também vai falar de comunhão, de estar em família e de caridade. Isso está lá no verso 4 do capítulo 12, né? Dizendo assim, entretanto, se uma família for pequena para consumir o cordeiro, se juntará com seu vizinho mais próximo. Queridos, eu estou correndo aqui
para dar tempo da gente falar tudo aquilo que o Senhor tem colocado, porque de fato é um tema muito relevante para nós, né? Queridos, uma vez que foi dada a instrução, o próximo passo disso aqui, nós falamos já de comunhão, nós falamos a respeito do Cordeiro, só que assim, a morte do Cordeiro ia ter um significado muito especial. Está lá no verso 7, e tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que comerem. Queridos, o sangue deveria ser aspergido em ambas as ombreiras na verga, onde pudesse ser visto, né? E assim, o sangue significa para nós cristãos, tem um significado muito especial, muito especial. Se nós for pensar a respeito biológico, o sangue tem um sentido da vida. Quando nós falamos sangue, ele está dizendo, nós estamos falando sobre vida. E assim, para você entender isso, o Senhor havia dito que passaria um anjo da morte sobre o Egito e levaria todo o primogênito de cada família. Tá bom? Haveria morte no Egito. Quando Deus estipula que deveria ter sangue nos umbrais das portas, Deus está dizendo que aonde estivesse a marca do sangue, aonde estivesse a marca do sangue do Cordeiro, o anjo da morte viria e passaria por cima. Está aqui o significado do nome Páscoa, né? O anjo da morte viria e passaria por cima daquela casa. Esse é o significado da Páscoa, passar por cima, né? O anjo da morte passaria, haveria livramento naquela casa, né? Quem estivesse guardado da casa, né, com a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, seria livrado da morte, né? E eu não sei você, mas isso me deixa muito aleluiado, né? Me deixa muito encantado com esta palavra, né? Me deixa de fato, né? Porque isso já vai nos apontar para algo, e vai nos apontar para a cruz de Cristo, né? E assim, há um comentário de Jameson e Brown que vai dizer assim: por meio desse ato, todos da casa, a casa e seus habitantes seriam expiados pelo uso do sangue, consagrados a Deus. E aqui nós vamos ver expiação, a expiação de pecados. O sangue que estava cobrindo a casa, né? O anjo da morte não poderia tocar, porque havia o sangue do Cordeiro, né? Trazendo libertação. Queridos, continuando no capítulo 12, versículo 13, vai dizer o seguinte: o sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. O sangue, né, teria um significado para eles de livramento. Eles seriam livres, né, através do sangue do Cordeiro. E aí tem outras características, né? Deus vai dar uma instrução que eles deveriam comer o cordeiro com ervas amargas, né? E as ervas amargas teria uma representação aos tempos, né? Ao tempo de escravidão em que eles viveram, né, no Egito. E aí as ervas tinham esse significado também, né? Também Deus instituiu também junto a respeito da Páscoa, a respeito do Cordeiro. Deus deu uma instrução para que eles não comessem também o pão fermentado, né? Deveria ser comido o pão asmo, sem fermento. E eu quero ser breve nisso aqui, porque, queridos, o fermento na Bíblia, né, comer o pão sem fermento significava para o povo que eles deveriam passar por um período de santificação. Eles precisariam ficar 7 dias sem comer pão sem fermento, né? Queridos, precisava ter, para que eles vivessem aquilo que o Senhor havia determinado, eles precisariam passar por mais esse processo, que era um processo de santificação. É por isso que Deus estipula isso. Lá no verso 15 você vai ver dizendo assim: durante 7 dias comereis pão sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas.
porque Deus estava fazendo com que o povo passasse por um período, eles seriam libertos, eles teriam a redenção, estava próximo, mas haveria também uma santificação do povo de Deus. Eu sei que você, daquilo que a gente já tem falado, eu sei para onde eu tenho certeza que você já sabe para onde nós estamos indo, né? Para onde essa palavra está nos encaminhando. Queridos, nós podemos ver que a Páscoa significava para o povo de Israel como um ato de libertação da sua redenção do período de escravidão do Egito, e não somente isso. Essa festa apontaria para um lugar, para uma pessoa. 1 Pedro 1,19 vai nos dizer o seguinte: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula e sem defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em favor de vós. Queridos, toda essa festa, todo esse ritual que o Senhor vai estipular para a nação de Israel, vai nos apontar para um lugar, vai nos apontar para o Senhor, vai nos apontar para uma cruz. Tudo isso que nós estamos falando aqui vai nos apontar para o Cristo bendito. Então, assim, queridos, se a gente puder recapitular um pouquinho, nós vamos ver Deus falando que haveria libertação. A Páscoa é comunhão, a Páscoa se fala de um cordeiro, a Páscoa se fala de um sangue, né? Um sangue que nos livra, um sangue que liberta, né? Vai falar sobre santificação. Porque não adianta nós queremos falar de Páscoa se nós não falarmos a respeito do Cristo, que é o que nos proporciona tudo isso. Essa festa foi atravessando os dias até chegar no nosso Cristo. Entenda, queridos, que no livro de Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer que aquilo que acontece no Velho Testamento a respeito de leis, era só uma sombra daquilo que haveria de vir. Era só uma sombra daquilo que haveria de ver. Entenda que essa festa aqui era só uma sombra, que talvez alguém poderia não entender direito, mas envolve sangue, envolve um cordeiro, envolve até a questão de alimentação, queridos, porque era só uma sombra daquilo que haveria de vir, porque estava apontando para um lugar aonde tudo ficaria mais claro, aonde tudo ficaria melhor de nós compreendermos isso. Entenda, queridos, que Cristo, a figura do Cristo para nós, Paulo vai dizer aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, vai dizer que Cristo é o nosso cordeiro pascal que foi sacrificado. Entenda, se lembra quando Deus coloca Abraão em prova? Se lembra quando ele coloca Abraão em prova? Abraão sobe o Moriá com Isaac. E Isaac, quando está subindo, né, ele olha que havia um cutelo, havia lenha e havia tudo, e Isaac faz uma pergunta para o seu pai Abraão. E aí ele vai dizer o seguinte para Abraão: papai, eu estou vendo que há todos os elementos aqui para o sacrifício, só eu não estou vendo o cordeiro. Aonde está o cordeiro? É interessante que Abraão vai responder para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E é interessante, queridos, que essa pergunta vai ser respondida muito claramente quando João Batista, ele coloca os olhos em Jesus, e aí ele vai responder essa pergunta para Isaac alguns anos na frente, dizendo assim, quando ele vê o Cristo, ele vai dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entenda, queridos, que tudo que nós falamos aqui, todo o significado da Páscoa vai apontar para uma pessoa, na pessoa bendita de Jesus. Ele é o nosso Cordeiro pascal. Em João 1,29 vai dizer: no dia seguinte João viu Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 5,12 vai dizer assim: eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glórias ao Senhor. Queridos, Jesus é a personificação do Cordeiro Pascal. Jesus é a personificação desse Cordeiro. Porque entenda, queridos, eu e você também éramos escravos. Eu e você também estávamos fadados à morte. O apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Nós éramos,
Nós, como pecadores que somos, né, só havia um destino para nós. Havia só um destino para a gente. Havia apenas a condenação e morte. Portanto, para que nós pudéssemos viver, e queridos, entenda uma coisa, pecado só pode ser pago através da morte. Pecado só se paga com sangue. Então, queridos, entenda que nós já estávamos mortos, como vai dizer o próprio apóstolo Paulo, se eu não me engano, em Efésios, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e para que nós pudéssemos viver, haveria de haver um sacrifício perfeito, de um Cordeiro perfeito, e Cristo Jesus é o Cordeiro perfeito, Cristo Jesus é o Cordeiro suficiente, né? Eu peguei de um comentário bíblico aqui que vai dizer que Jesus é o Cordeiro suficiente para uma pessoa, Jesus é o Cordeiro suficiente para uma família, Jesus é o Cordeiro suficiente para uma nação e Jesus é o Cordeiro suficiente para o mundo inteiro. Queridos, Ele é aquele que se apresenta para morrer no meu lugar. A morte que Jesus se propõe a fazer, que Jesus vem ao mundo para fazer, era minha e sua. E a Páscoa vai significar isso, uma entrega da parte do Senhor Jesus pela morte que quem deveria morrer era eu e você. A Páscoa vai significar isso. Nós entendemos o sacrifício, que através desse sacrifício nós recebemos redenção. Paulo vai dizer aos Colossenses, dizendo assim, em Colossenses 1:14, vai dizer assim, em que temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os pecados. Queridos, haveria de haver um sacrifício, e a nossa redenção veio através do sacrifício vivo do Senhor Jesus por nós. Em Hebreus 9:12 vai nos dizer assim, não por intermédio de sangue de bodes ou novilhos, porém mediante o seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Entenda, assim como através do sangue do Cordeiro na porta da casa dos hebreus, livrou-os da morte, da mesma forma, o sangue de Cristo nos livra da morte eterna. Queridos, Entenda isso, que o significado da Páscoa não é ovo de chocolate, não é o coelhinho, não tem nada a ver com isso. O significado da Páscoa, Deus estipula isso há alguns 1000 anos atrás, né? Ele vai estipular isso para que agora, né, apontando para um lugar, apontando para o Cristo vivo, ao Cristo bendito, que se despiu de toda a sua glória, vem habitar entre nós para entregar a sua vida por nós, para que eu e você tivéssemos vida. Ele se entregou até a morte de cruz, vai nos dizer a palavra de Deus. Entenda que ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Ele sofreu tudo o que sofreu para que eu e você tivéssemos vida. Né? Jesus foi o nosso substitutivo, ele morreu em nosso lugar. A sua morte vicária foi vicária e substitutiva. Ele morreu a nossa morte. Deus fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Ele morreu inocente para que eu e você, que éramos culpados, pudesse sairmos livres de toda a culpa e de toda a condenação. Quem sabe você que nos assiste, quem sabe você até então tem vivido uma vida de escravidão, uma vida de pecado, uma vida, né, aonde você não encontra, talvez, quem sabe eu falo, esse vídeo vai chegar para pessoas que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, ou que até então não haviam entendido o significado daquilo que era a Páscoa. A Páscoa não é chocolate, não é coelhinho. A Páscoa está dizendo sobre vida. A Páscoa vai dizer sobre redenção. A Páscoa quer dizer que eu e você, o nosso destino era a morte, mas veio um chamado Jesus, né? E veio um chamado Jesus, se entregou, né, a uma morte horrenda, a uma morte de cruz, se colocou, né, num madeiro como vergonha e se coloca, a morte que eu e você deveríamos morrer, ele se coloca no nosso lugar, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Queridos, eu já estou me encerrando, já estou terminando aqui.
Cristo foi morto. Se nós fôssemos pegar exatamente no 14º dia do mês, no momento exato em que ofereciam o Cordeiro da Páscoa. Cristo morreu exatamente, o Cristo bendito do Senhor. Ele se entrega, né? Ele foi morto exatamente conforme a tradição falava, conforme o rito em que havia sido estipulado por Deus através da vida de Moisés. E ele vai se entregar, e a Bíblia vai dizer que ele se entrega como um cordeiro mudo, que ele não fala coisa alguma. Ele veio, ele se entrega, ele não fala nada, ele não murmura, ele passa uma noite terrível, ele apanha, ele é açoitado, ele passa por tantos flagelos, né, para que eu e você tivéssemos acesso agora de fato ao Pai, para que eu e você fôssemos livres da morte. E eu quero para nós de fato encerrar no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 17 e 20, vai nos dizer assim: e havendo pegado o cálice, ele deu graças e ordenou, dizendo: tomai do cálice e partilhai entre vós, pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão e havendo dado graças, partiu e serviu os discípulos, recomendando, dizendo: isto é o meu corpo, que é oferecido a favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: esse cálice significa a nova aliança no meu sangue, que foi derramado em vosso benefício. Queridos, esse texto nós normalmente lemos ele na Santa Ceia. E ele vai ter um significado porque a Páscoa do cristão, se nós precisávamos ter um símbolo, a Páscoa do cristão nós celebramos todo mês, é mensal. Quando nós ceamos, quando nós viemos mês a mês na igreja, né, viemos cear, nós estamos, querendo ou não, dando uma representatividade para a Páscoa que foi instituída, né? E Jesus vai exemplificar isso dizendo: tomai do cálice e partilhai entre vós. Eu vos declaro que não bebereis do fruto da vide, isso é o meu corpo, que é quando Jesus parte o pão na última Santa Ceia com os discípulos. Jesus está dizendo assim, se lembra quando eu falei a respeito do cordeiro que havia de ser compartilhado? Quando Jesus vai repartir o pão, ele está fazendo justamente aquilo que havia sido falado lá para Moisés, né, que o corpo dele, né, estaria sendo repartido entre nós. Né, o cordeiro estava ali, Jesus pega o pão, né, como uma figura de linguagem assim: olha, comam do meu corpo, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso semelhantemente em memória de mim. E da mesma sorte, né, ele vai pegar assim, o cálice, né, com o suco da uva simbolizando o sangue. Este cálice significa a nova aliança no meu sangue que é derramado em vosso favor. Queridos, quando Jesus pega do cálice, do fruto da vide, e levanta para cima e abençoa, dizendo que aquilo significaria o sangue dele, que horas depois seria vertido na cruz do Calvário, né, seria derramado, e aquilo significaria aquele mesmo sangue aquele mesmo sangue do Cordeiro que havia sido passado nos umbrais da porta. O sangue de Cristo também vai significar para nós redenção, vai significar para nós libertação. Nós não somos mais escravos, através do sangue de Cristo nós somos livres, né? O sangue de Cristo vai nos dar vida. O que nos esperava era uma morte, né? Mas através do sangue de Cristo nós temos vida, nós temos acesso a uma nova aliança através do sangue de Cristo. Queridos, Páscoa não é, volto a dizer, Páscoa não é coelho, Páscoa não é chocolate. Se você quiser nos dar um chocolate, a gente vai aceitar de boa, tá bom? A gente vai comer e vai estar tudo certo. Agora Páscoa tem um significado muito mais amplo do que isso, muito mais profundo do que isso. Páscoa foi em que alguém, né, deu a vida por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida. Alguém
sofreu uma dor, uma morte horrenda, para que eu e você tivéssemos vida. Queridos, quando Jesus vai à cruz, ele vai à cruz e ele não questiona, ele não fala nada, ele vai à cruz e ele se entrega, né, para que eu e você tivéssemos aqui acesso ao Pai novamente, para que eu e você tivéssemos acesso a algo que havia sido quebrado lá no princípio. No entanto, nós, os filhos de Deus, né, o camarada que nos trouxe até aqui, né, aquele em que nós estamos aqui celebrando até hoje, né, celebrando até hoje. Se você for em Jerusalém e se você visitar o túmulo de Jesus, você vai ver uma placa em inglês dizendo que Jesus não está aqui porque ele já ressuscitou. Então deixa eu te falar algo, querido, que é muito importante, queridos, assim, nós estamos aqui e nós não celebramos um Cristo crucificado apenas e que está lá conforme há algumas imagens por aí. Nós celebramos a um Cristo vivo, a um Cristo que vivo está, que está vivo. O Cordeiro que entregou a sua vida por mim e por você, ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo, ele está vivo. Cristo Jesus morreu, se entregou por mim e por você, mas a morte não conseguiu segurar ele naquele lugar. A morte não conseguiu segurar. Ele está vivo. A Páscoa nós celebramos a um Cordeiro que se entregou por mim e por você e ao terceiro dia ressuscitou. Ei, te anime, querido, porque Cristo está vivo. E para você que me assistiu até aqui, fica o convite: se você ainda não se entregou a sua vida ao Senhor, essa é a oportunidade. Se você não entregou a sua vida ao Senhor, nos procure, né? Da onde você assistir esse vídeo, não sei se você vai assistir pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, pelo Twitter, se você assistir esse vídeo, procure. Se você não for de Guaíba, né, e não puder vir até a Igreja Aliança, procure uma igreja e fala assim: eu entendi que alguém morreu pelos meus pecados e eu quero entregar a minha vida para esse Cristo. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe você e a sua casa, e que tenha uma feliz Páscoa, sabendo que a Páscoa fala a respeito de um Cristo que foi morto, que se entregou para morrer no meu e no seu lugar, e agora está vivo para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida.